professores. Eu sou a Cláudia, estou como PCNP de Matemática no Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Região de Itu e juntamente com o PCNP Luiz Carlos, gostaria de agradecer a presença e a participação de todos e todas. Nesse nosso encontro de hoje, o tema será competências socioemocionais e, para iniciar, eu gostaria de ler com vocês os objetivos dessa nossa reunião. Então, nós iremos revisitar as competências socioemocionais presentes na BNCC e no currículo paulista, com enfoque nas aulas de matemática, e vamos fornecer subsídios para os professores quanto ao trabalho pedagógico com as sequências de atividades de matemática do material Aprender Sempre, volume 3, para potencializar o desenvolvimento intencional das competências socioemocionais. E para isso, nós iremos iniciar com a leitura de um poema, retomaremos as competências socioemocionais presentes na BNCC e no currículo paulista e abordaremos a sua articulação com as sequências de atividades do material Aprender Sempre, tomando como exemplo uma dessas sequências. E por fim, iremos disponibilizar o estacionamento de dúvidas, que será também a nossa lista de presença do encontro de hoje. Olá, pessoal. Vou ler para vocês um trecho de um poema de Cora Coralina, intitulado Pão Paz. O padeiro é o ponteiro das horas, é o vigia do forno quando a cidade se aquieta e ressona. É o operário modesto, tranquilo e consciente da noite silenciosa e da cidade adormecida. É mestre e dá uma lição de trabalho confiante e generoso. Professores, vocês são os mestres na sala de aula. Vocês têm a capacidade de discernir qual aluno tem mais dificuldade, qual aluno tem menos dificuldade, o que eu posso fazer para ajudar esse aluno, qual aluno que pode me ajudar nas atividades. Vocês têm todo esse discernimento na sala de aula. Por isso, vocês são os mestres e merecem todo o respeito. Um abraço a todos. Para dar início a essa nossa conversa sobre as competências socioemocionais na disciplina de matemática, vale lembrar que todo esse período em que permanecemos com a suspensão das aulas presenciais trouxe muitos impactos para a aprendizagem e que tão importante quanto retomar as habilidades do currículo e planejar ações para a recuperação das aprendizagens é a realização de forma intencional do desenvolvimento socioemocional dos estudantes para favorecer a sua formação integral e para que ele consiga alcançar os seus projetos de vida. E essa educação integral que está prevista no currículo paulista, na BNCC, e deve ser assegurado aí ao longo da escolarização básica dos estudantes, ela trata tanto dos aspectos socioemocionais, das competências socioemocionais, integrado aí às competências cognitivas. E aqui vale lembrar que nós usamos o termo intencionalmente diversas vezes nessa formação, vocês vão ver que a gente vai falar muito disso, porque a ideia é que o professor ele planeje, ele pense, ele reflita como ele vai mobilizar vai mobilizar os alunos para que eles também percebam que estão executando essas competências. E apesar da gente falar nas competências cognitivas e nas competências socioemocionais aí como termos distintos, durante a aprendizagem sabemos que esses dois campos aí são mobilizados ao mesmo tempo e ambos irão afetar a formação dos estudantes. Por isso, nós não enxergamos uma aula preparada somente com o propósito de trabalhar as competências cognitivas, sem que as socioemocionais também sejam desenvolvidas. Uma das definições que temos sobre competências socioemocionais é a de John e DeFruit, de 2015, que diz que elas são as capacidades individuais
que se manifestam de modo consistente em padrões de pensamentos, sentimentos e comportamentos. Ou seja, que nós as percebemos no modo aí de sentir, de pensar e agir aí dos nossos aluninhos, quando eles se relacionam consigo mesmo e com os colegas, como por exemplo, quando eles tomam decisões, eles desejam alguma coisa, né? Eles enfrentam uma situação de conflito, ou eles tentam de repente expor as suas ideias ali para o grupo, ou não conseguem expor essas ideias, né? Então, né, dessas maneiras a gente consegue perceber e trabalhar isso numa sala de aula. E hoje em dia nós sabemos que essas competências socioemocionais podem ser adquiridas e desenvolvidas a partir de um trabalho pedagógico e que pessoas que as possuem aí de forma mais desenvolvida apresentam experiências positivas na aprendizagem, no trabalho, no relacionamento, na escola, enfim, aí para a vida toda. Os referenciais teóricos nos quais nos pautamos apontam que o desenvolvimento dessas competências cognitivas e socioemocionais são necessários para aprender a saber, a fazer, a conviver e a viver no século XXI. Ou seja, para formar um indivíduo, um aluno capaz de experimentar, avaliar, fazer suas escolhas para atingir os seus projetos de vida aí de forma autônoma e que ele consiga realmente alcançar aquilo que ele deseja, né? Fazer uma escolha consciente. E nas aulas de matemática, quando pensamos em competências socioemocionais ou cognitivas, precisamos pensar no contexto da aprendizagem. Então, que condições eu preciso assegurar na sala de aula para que eu consiga alcançar meu objetivo? Como eu devo proceder? Existem diferenças entre uma sala e outra, e entre alunos também da mesma sala, né? Então, por exemplo, se eu ensino o meu aluno porcentagem e ele sabe trabalhar com ela de maneira abstrata e geral, as habilidades envolvidas irão possibilitar que esse conhecimento também seja desenvolvido ali, utilizado, por exemplo, na resolução de um problema, de diferentes contextos e em situações também da vida real dele, né? E nós sabemos que para resolver um problema, ele vai ter que ter ali, né, à sua mão as competências cognitivas de observar, refletir, investigar, questionar, deduzir, resolver, né, calcular. Também possibilitamos a ele, na hora de trabalhar com o problema, não só essas habilidades cognitivas, mas também que ele enfrente a situação e desenvolva, de repente, a curiosidade, a imaginação, a persistência, o foco, a responsabilidade, tolerância, autoconfiança, organização, entre outras competências socioemocionais aí. Eu acho, assim, particularmente, que quando o aluno ele desenvolve a autoconfiança, eu acho muito importante isso, por exemplo, para resolver um problema, temos um ganho muito grande, porque ele vai conseguir construir uma base para enfrentar outros problemas, ele vai saber que é possível, ele vai tomar a iniciativa, ele vai conseguir tomar decisões, expor os resultados aí das suas observações e também até apoiar os colegas ali na hora que estivermos trabalhando na sala de aula. E é por isso que falamos que essas atividades propostas aos alunos no material do Aprender Sempre, elas precisam ter uma intencionalidade pedagógica, pois não queremos somente resolver um problema e que trabalhe ali com uma habilidade e pronto, ali cheguei, né, esse é o meu fim. Mas também queremos articular isso com o desenvolvimento das habilidades socioemocionais e para que isso aconteça, a gente precisa ter todo um planejamento anterior à execução das sequências de atividades. Agora, nós vamos dar uma olhadinha aí quais são essas competências socioemocionais e como elas se organizam. Durante 40 anos de estudos sobre esse assunto, sobre esse tema, foram identificadas mais de 160 competências sociais e emocionais. E a partir delas, né, chegou-se a um modelo chamado de 5 grandes fatores, que agrupa essas características em 5 macrocompetências e 17 competências específicas.
Nessa tabela, nós conseguimos visualizar as 5 macrocompetências, que são abertura ao novo, resiliência emocional, engajamento com os outros, amabilidade e autogestão. E mais abaixo, aquelas que são específicas associadas, né, a essas macrocompetências. Então, a gente tem curiosidade para aprender, imaginação criativa e interesse artístico na macrocompetência de abertura ao novo. Autoconfiança, tolerância ao estresse e tolerância à frustração na resiliência emocional. Engajamento com os outros associado a entusiasmo, assertividade e iniciativa social. As competências de empatia, respeito, confiança na macrocompetência da amabilidade e na macrocompetência de autogestão, responsabilidade, organização, determinação, persistência e foco. Essa tabela ela não é nova, né? Quem trabalha com o componente curricular de projeto de vida ou fez aqueles cursos do programa Inova, né? Ele já conhece esse quadro. Nas aulas de projeto de vida, as atividades dos caderninhos do aluno, elas têm a intenção de trabalhar com todas. Elas foram divididas em anos e séries aí. E aí o professor ele trabalha com esse material, ele trabalha com uma avaliação formativa e ele utiliza o instrumento de rúbricas em que ele pode acompanhar o desenvolvimento de cada aluno em cada uma dessas competências socioemocionais. Agora, para trabalhar com a recuperação das aprendizagens, a ideia é desenvolver as competências socioemocionais que têm um impacto maior na aprendizagem dos alunos. Então, para esse material Aprender Sempre volume 3 de Língua Portuguesa e Matemática, foram selecionadas 11 competências socioemocionais daquela que a gente acabou de ver, como podemos ver nessa nova tabelinha aqui, onde temos as competências associadas à macrocompetência abertura ao novo e autogestão, por exemplo, que se relacionam diretamente com o aproveitamento escolar e o sucesso na aprendizagem. E as competências ligadas à macrocompetência resiliência emocional. Como nós estamos, né, lidando com os efeitos de isolamento social, com a capacidade de cada aluno lidar com as suas emoções e os desafios, né, que vão surgir do ensino remoto, ela também é muito importante para ser trabalhada, além da macrocompetência engajamento com os outros, aí na competência do entusiasmo, entendida aqui como a capacidade do aluno apoiar os colegas e outras pessoas aí de forma positiva. Uma das orientações para apoiar o trabalho pedagógico e potencializar o desenvolvimento das 11 competências socioemocionais nas sequências de atividades do programa de recuperação é um estudo realizado por um psicólogo chamado Joseph Durlach, e uma equipe de outros aí pesquisadores, né, da área que indicam uma estratégia para o trabalho intencional com as competências socioemocionais e como elas acontecem aí por meio de um planejamento de atividades que ele chamou de SAFE, S-A-F-E, que são as iniciais aí das palavras sequencial, ativo, focado e explícito. Então, a ideia aqui é que esse desenvolvimento seja sequencial, porque as situações de aprendizagem trazem os conteúdos em tópicos a serem trabalhados, um de cada vez, de forma organizada, em sequência, né, com o começo, meio e fim. Então, a ideia é dividir o trabalho com as competências em tópicos, considerando desde a sua definição até a importância que ela tem aí para a vida do aluno. Outro item é que ela seja ativo, porque para trabalhar com as competências socioemocionais, o aluno precisa estar engajado, participar realmente das atividades e ser protagonista. Então, ao escolher uma metodologia para desenvolver as sequências de atividades, deve-se priorizar aquelas em que o aluno tenha aí uma atuação principal. Como exemplo, a gente pode pensar nas metodologias ativas, né? A problematização, a sala de aula invertida, a aprendizagem colaborativa entre iguais ou entre uma equipe, envolvendo aí o ensino híbrido, né? Entre outras situações. Eu vou deixar aqui alguns links de vídeos que trazem mais informações
sobre, né, alguma dessas metodologias ativas que nós citamos aqui. Se você tiver interesse, dá uma pausa aí no vídeo e assista o vídeo, que esses vídeos, né, estão muito interessantes. Dando continuidade, então, à nossa sigla SAF aqui da estratégia para desenvolver as competências socioemocionais, agora ele sugere, né, que a estratégia seja focada, porque nesse estudo desses cientistas aí, a recomendação é que sejam trabalhadas até 2 competências socioemocionais por vez nas sequências de atividades, para permitir um tempo adequado para essa vivência do aluno, uma reflexão e a assimilação por parte dele também, né? E por fim, uma situação em que também ela seja desenvolvida de forma explícita, porque é essencial que o professor apresente para os alunos quais as competências socioemocionais que pretende desenvolver ao iniciar uma sequência de atividades, e durante a realização ele também pode explicitar quando essas competências estão sendo colocadas em prática, para que eles tenham essa percepção, né, e monitorem o seu comportamento e as suas emoções envolvidas nesse momento do desenvolvimento das sequências de atividades. A estrutura proposta para abordar intencionalmente as 11 competências socioemocionais nas sequências de atividades é a seguinte, em que são trabalhados os 3 momentos, como um ciclo que se repete, né? É o momento da sensibilização, o acompanhamento e a avaliação em processo. O momento da sensibilização é aquele em que o professor apresenta qual competência socioemocional em foco aí no desenvolvimento e realiza o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre essa competência. O acompanhamento acontece durante todo o percurso das sequências de atividades e é durante essa interação dos estudantes com os objetos de conhecimento que o professor vai observar, vai estimular, né, o exercício dessa competência socioemocional, vai conduzir os alunos a exercitar essa pedagogia da presença, colaborar, problematizar e interagir aí durante a aula. E a avaliação em processo, que ocorre o tempo todo, mas que também é importante que o professor converse com esse aluno, faça boas perguntas, né, com o objetivo, de repente, lá no final da aula, para verificar se eles estão percebendo o exercício da competência socioemocional que foi priorizada na sequência de atividades. Outro ponto importante a se considerar são as devolutivas formativas, que são aqueles feedbacks que ocorrem durante toda a sequência de atividade, de forma que o aluno consiga realizar alguma ação a partir da devolutiva que foi dada a ele. Então, o professor ele oferece as informações necessárias para que cada aluno se aprimore, amplie o seu autoconhecimento e reflita aí sobre possíveis caminhos para avançar, é claro. Uma das características, né, dessas devolutivas que a gente fala que são eficazes é a problematização com os alunos dos caminhos de desenvolvimento que ele pode seguir, em vez de apenas focar na checagem ou verificação. Então, não ficar só no ele fez, ele não fez. Tá certo ou tá errado, né? Mas propor um avanço aí e problematizar toda essa situação na hora de fazer uma devolutiva formativa. Ela também é específica, ou seja, o aluno ele precisa se sentir inserido e representado na devolutiva. Ela não pode ser uma coisa genérica para que ele também não se sinta excluído e frustrado. E também não pode ser muito complexa ou longa, porque aí ele também não vai prestar atenção por muito tempo, né, na mensagem que o professor quer passar, e todo o processo aí perde o seu valor para o aluno. Outro ponto é que a devolutiva deve permitir que o aluno reconheça aspectos em que ele teve um bom desempenho e outros em que ele precisa melhorar, precisa se aprimorar. E ela também é imparcial e objetiva e apresenta exemplos, ou seja, ela é embasada em comportamentos observados e reações percebidas quando
comparado com aqueles comportamentos que a gente define como os ideais e que se esperava que os alunos tivessem. Então, o professor ele vai apresentar a sua devolutiva de acordo com aqueles comportamentos que ele percebeu na sala de aula, né? E vai pontuar, dando exemplos, sem colocar algum aluno numa situação difícil, né? Sendo imparcial nas suas colocações. E ela também é frequente, já que a ideia é que o aluno tenha tempo para refletir e agir sobre o que foi falado e possa aí sempre continuar a se desenvolver. E aí também entra o momento de reflexão do professor, que vai se autoavaliar sobre a mediação que realizou na aula durante o processo de desenvolvimento das competências socioemocionais. Então, ele pode se questionar se nas etapas da aula, desde o planejamento até a avaliação, se a sua avaliação de si mesmo, né, ela foi positiva, se eu tive um papel positivo nessa aula, se ele percebeu o desenvolvimento, né, das competências dos alunos, se as estratégias utilizadas promoveram as aprendizagens que eu esperava ali entre os pares ou entre a equipe de alunos, né, de acordo com a forma como eu trabalhei, se eu identifiquei meus alunos que se empenharam e os que tiveram dificuldades ou que não estavam ali motivados e que tipo de realinhamento das ações vão ser necessárias, né, para que nas próximas aulas eu possa ter um resultado melhor. E também vale destacar aqui que não existe um padrão, uma regra a ser seguida para desenvolver as competências socioemocionais dos alunos. Essa é uma ação também que não se traduz, né? A gente não pode pegar e dar uma nota para o aluno, né? Ele desenvolveu ou ele não desenvolveu a competência socioemocional, então eu vou dar uma nota para esse meu aluno, ou tampouco fazer uma comparação entre um aluno e outro, tá? A ideia aqui é a gente trabalhar com as competências socioemocionais, com os nossos alunos, né? E seguir apoiando para perceber os avanços dos alunos. E para dar continuidade a esse ATPC, nós vamos agora ouvir o PCNP Luiz e acompanhar o exemplo de como articular as competências socioemocionais com as sequências de atividades do material Aprender Sempre. Olá, professores coordenadores. Esse material que nós vamos apresentar está baseado no Aprender Sempre, orientações para articular o desenvolvimento das competências socioemocionais dos estudantes da sequência de atividades. Caderno de Matemática do professor. Nós vamos apresentar agora alguns exemplos sobre como articular as competências socioemocionais às sequências de atividades. Na matemática, nós podemos trabalhar várias competências socioemocionais. Por exemplo, tolerância à frustração, imaginação criativa, curiosidade para aprender, persistência, foco, entusiasmo, organização, determinação. Tanto para os anos finais, quanto para o ensino médio, o aluno sempre está desenvolvendo essas competências socioemocionais durante as atividades. Mas nós vamos priorizar uma delas para exemplificar. Nós vamos dar ênfase à competência socioemocional foco. A grande chave para o desenvolvimento do foco é a participação ativa dos estudantes. Quanto mais ativa for sua participação, maior será a capacidade de focar em algo. As metodologias são grandes aliadas das práticas pedagógicas que promovem o foco. É importante salientar que o aluno ele não nasce com essa competência socioemocional. Ele vai adquirindo, conforme o tempo vai passando, ele vai adquirindo e vai desenvolvendo mais essa competência socioemocional. E nos exemplos que nós vamos expor, algumas dicas para que esse desenvolvimento se dê ao longo das atividades de matemática. Nós vamos passar para vocês agora um exemplo de uma sequência de atividades que possa ser trabalhada o foco. É uma atividade do 9º ano do ensino fundamental,
mas que fique bem claro que essa competência socioemocional pode ser trabalhada em todos os anos séries, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Essa é uma atividade específica do nono ano, né, que fala de figuras planas, números de lados e ângulos. Do mesmo modo que é importante apresentar aos estudantes o objeto de conhecimento e as habilidades específicas que serão o foco da aula, é importante também apresentar a competência socioemocional. Nesse caso, para a sequência de atividades, a competência será o foco, que relaciona com a atividade proposta. E é importante evidenciar que o foco nos permite estar atentos, inteiros e presentes no desenvolvimento das aprendizagens que envolvem um grau de complexidade maior. Nesse caso, como classificar, associar e identificar as figuras planas e quadriláteros. Durante a realização das perguntas que promovem o levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes sobre o objeto de conhecimento, você também pode provocá-los para refletir sobre a própria capacidade de se manter focado, com algumas perguntas. Por exemplo, o que rouba minha atenção? Como me manter focado? Quais hábitos mudaria ou reforçaria para desenvolver o foco? Esses são alguns questionamentos que o professor pode fazer durante a explanação dessa atividade. Nessa próxima atividade, o professor pode aproveitar o momento para verificar se os estudantes estão conseguindo exercitar o foco nas atividades propostas. Aproveite essa atividade para perguntar quais os quadriláteros os estudantes conhecem, associando essa questão com o cotidiano dos estudantes, onde eles encontram esses quadriláteros no dia a dia. Esses questionamentos podem ser muito pertinentes para verificar se eles estão conseguindo se manter focados nas atividades. Para essa próxima atividade, o professor pode aproveitar o momento de finalização do encontro e realizar uma conversa com os estudantes que possibilite avaliar a caminhada até aqui, de como foi desenvolver essas habilidades matemáticas e também a competência socioemocional, o foco. E algumas questões podem ser realizadas com os alunos, como por exemplo, você exercitou a competência foco nas últimas aulas? Traga um exemplo que você vivenciou. O que foi fácil? O que foi difícil? O que você ainda precisa estudar? O que podem fazer para desenvolver essa competência ainda mais? E é bom registrar, cada uma ação que pode ser desempenhado ao longo das próximas aulas. E é muito importante que os alunos realizem essa autoavaliação e consigam, mesmo que inicialmente, relacionar a oportunidade de trabalhar e desenvolver a competência foco e de outras competências socioemocionais para além da escola. Bom, professores, esse foi um exemplo de uma atividade referente ao nono ano do ensino fundamental. Mas volto a frisar que todas as competências socioemocionais, principalmente essa que nós trabalhamos, que é o foco, podem ser trabalhadas em todos os anos séries, tanto dos anos finais quanto do ensino médio. Pensando na prática pedagógica nesse momento agora do professor, como você avalia o processo de integração da competência socioemocional às habilidades propostas para as aulas, do planejamento à avaliação? Então pedimos para refletir sobre as seguintes questões: o ambiente,
a organização do espaço, o tempo dedicado a cada tarefa estimulam a capacidade de atenção dos estudantes? Então, dá uma pensada, uma refletida, né, se o tempo dedicado a cada tarefa realmente é necessário, se precisa diminuir, né, ou dar um tempo a mais, para que os alunos se mantenham focados. As atividades estavam fáceis ou difíceis? Algumas atividades fáceis demais ou difíceis demais, né, podem também fazer com que o aluno ele perca esse foco, né? Então isso precisa ser avaliado constantemente. É necessário algum replanejamento dos tempos e espaços para fomentar o foco? Né? Então, em relação às outras duas questões anteriores, né, é preciso fazer um replanejamento para que o aluno ele mantenha um foco. E como você pode apoiá-los a manter o foco nas atividades propostas? Esses são alguns questionamentos para o professor refletir, né, tanto para a competência socioemocional foco e também podem ser utilizadas para as outras competências socioemocionais. Só relembrando, pessoal, o que foi apresentado foi baseado no material Aprender Sempre, orientações para articular o desenvolvimento das competências socioemocionais dos estudantes, as sequências de atividades. Matemática, caderno do professor. Então esse material tem todas as orientações que nós passamos aqui, né? Tem mais orientações ainda, tem vários links das competências socioemocionais do Centro de Mídias que vocês podem assistir, ok? Então é isso, pessoal. Segue aí o nosso link do estacionamento de dúvidas, lista de presenças e sugestões que vocês possam aí nos dar para a próxima formação. Nós gostaríamos também de agradecer a atenção e participação de todos. Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desejamos a todos um bom trabalho.